A reencarnação, irmãos, ou palingenesia, é um dos princípios básicos da doutrina espírita. É a doutrina das vidas sucessivas. Nós vamos ver alguns dados históricos a respeito desse tão importante conhecimento que, uma vez assimilado, muda completamente a nossa vida. Quando nós aprendemos a reencarnação, assimilamos esse conhecimento e o interiorizamos, a nossa vida se modifica. Por quê? Aqueles que aceitam a reencarnação conduzem a vida de uma forma. Aqueles que não conseguem aceitá-la conduzem a vida de uma outra forma, menos interessante, não é? Então, esse conhecimento faz realmente com que os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos hábitos se modifiquem. Porque frente a esse conhecimento não há mais como continuar a fazer as mesmas coisas, né? Então vejamos alguns dados históricos a respeito desse importante assunto, né? Desse importante conhecimento. Vejam, desde a mais remota antiguidade, os povos da Ásia e da Grécia acreditavam na imortalidade da alma e procuravam saber se ela, a alma, havia sido criada no momento do nascimento ou se existia antes. Então era uma preocupação desses povos. Muitos tentaram estudar, tentaram compreender essa realidade. Então, eles já se preocupavam com isso lá na antiguidade, não é? Na antiguidade mais remota. Haja vista a resposta de Sócrates àqueles que lhe perguntaram como queria ser enterrado. Nós conhecemos esse episódio, não é? Sócrates, condenado, filósofo, não é? Da antiguidade, condenado ao Ibercicuta. Então perguntaram, depois da morte, como ele queria ser enterrado. E ele dá uma resposta extraordinária àquela época, para que a gente perceba que já naquela época se tinha uma noção a respeito da imortalidade da alma, não é? Então ele diz assim: enterrai-me como quiserdes, se conseguirdes apoderar-vos de mim. Então percebemos com essa resposta que ele, Sócrates, após a morte, estaria livre e que ninguém iria se apoderar dele. Apoderar-se-iam do corpo, mas para ele o corpo não valia nada, porque ele, Sócrates, era livre e ninguém iria se apoderar dele. Então, quando a gente percebe a época em que esta frase foi colocada, nós vamos perceber então há quanto tempo esse conhecimento está aí preocupando a civilização. Na Índia, né, nós também encontramos no Bhagavad, que é aquele livro sagrado, vamos dizer. Então lá está escrito assim: assim como se deixam as vestes gastas para usar vestes novas, também a alma deixa o corpo usado para revestir novos corpos. Claríssimo, não é, irmãos? Claríssimos. Isso há milênios. Pitágoras, também, aquele grande sábio da antiguidade, ele introduziu na Grécia a doutrina dos renascimentos.
ele havia conhecido essa doutrina durante as suas andanças pelo Egito. Então a gente vai vendo nas civilizações antigas, não é? Esse conhecimento ali estava já preocupando a criatura. Platão, sábio da antiguidade, adota a ideia de Pitágoras, não é? E ele afirmava que as almas, abre aspas, as almas desembaraçadas de suas imperfeições não voltariam mais à Terra. Parecido com aquilo que a doutrina espírita nos ensina, não é? Olha, de Platão, irmãos. Os romanos receberam a maior parte dos seus conhecimentos da Grécia, porque Roma conquistou a Grécia militarmente, não é? Mas a Grécia conquistou Roma através da cultura, do conhecimento. Então, aquele conhecimento que os romanos conseguiram, trouxeram da Grécia. A gente sabe que vinham escravos, né? Escravo grego. E nós temos Nestório, não é? Aí na trajetória de Emmanuel. Era um escravo grego, mas eles eram escravos altamente cultos, não é? Então eles vinham trabalhar para os romanos. Então, eles receberam os conhecimentos da Grécia. Aí Virgílio, que era romano, dizia, olha que interessante, ele dizia que as almas passavam pelo rio Létes, onde, bebendo suas águas para esquecer, começavam a querer voltar ao corpo. Olha, a noção já do esquecimento que acontece, não é? Quando a criatura passa de uma encarnação para outra. Os gauleses praticavam a religião dos druidas, não é? Já vimos falar de druidas, não é? Tem até a notícia de Allan Kardec, que fora lá atrás, nas Galhas, um sacerdote druídico, né? Foi de lá que ele usou o nome Allan Kardec, o professor Rivaio, que àquela época se chamava Allan Kardec, era um sacerdote druida, né? Então os gauleses praticavam a religião dos druidas, e César, o conquistador romano, conquista as Galhas, né? E César diz deles, aspas, uma crença que eles procuram sempre estabelecer é a de que as almas não perecem e que depois da morte passam de um corpo para outro. Olha, irmãos, não é? A clareza dessas colocações. Entre os judeus, a reencarnação fazia parte de seus dogmas, mas só que sob um outro nome. Eles não sabiam o que era reencarnação. Eles falavam ressurreição. Ressurreição. Mas as suas ideias, as ideias desse povo, eram sobre esse assunto, eram vagas, incompletas e imprecisas. Eles acreditavam que um homem que vivera na Terra poderia reviver, mas não sabiam de que maneira esse fato poderia dar-se. Eles sabiam que a criatura poderia viver novamente, mas como isso se dava, como se operacionalizava isso, eles não sabiam, não é? Por quê? Porque ressurreição, irmãos, que era aquilo em que eles acreditavam, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida um corpo que já está morto. Morreu e retorna à vida, ressurge, ressuscita, não é? O que a ciência demonstra
ser absolutamente impossível, não é? Então Jesus ressuscitou Lázaro. Está lá nos evangelhos, ressuscitou, né? Lázaro realmente foi ressuscitado. Lázaro redivivo. Por que ele foi ressuscitado? Porque ele não estava morto, né? Não estava morto. Então Jesus, com a sua perspicácia, com a sua clarividência, viu que ele não estava morto, então chamou-o à vida e ele ressuscitou. Mas para o povo que acompanhava esses acontecimentos, que não sabia, né, que ele estava morto, foi uma ressurreição como se ele estivesse morto e tivesse voltado à vida. Isso é o que eles chamavam de ressurreição. Nós lembramos também daquele episódio de Madalena. Jesus ressuscitou Madalena também, viu? Já já eu falo como. Quando Madalena foi, após a morte de Jesus, no dia seguinte ela foi lá levando flores e perfumes e não encontrou Jesus, né? Aí de repente aparece aquela figura que num primeiro momento ela pensou que fosse o jardineiro. E aí quando ela percebe pela voz, quando ele a chama, né, ela percebe que era Jesus, ela se joga aos seus pés para abraçá-lo, né? E ele não deixa, né? Então ele diz, não, porque ainda não fui ao Pai. Porque se ela tivesse abraçado naquele instante, ela teria feito assim, ó. Porque ele ali era um espírito. E ainda, né, nos contam no Evangelho que se ele não permite. Porque se isso tivesse acontecido, ela iria achar que ele era uma visão. Uma visão. E ninguém ia dar importância a uma visão. E aí o futuro do cristianismo estaria comprometido. Então ele se afasta e diz, não me toque, porque eu ainda não fui ao Pai. Então ela não tocou, ela achou que ele tinha ressuscitado, que ele estava ali mediante aquele corpo de carne que ele possuía, porque ele também não estava lá, o corpo dele não estava lá, para ninguém observar, havia desaparecido. Então, também é um caso de ressurreição. Mas deixa eu falar, Jesus ressuscitou Madalena, né? Mas Madalena não estava morta como Lázaro, não. O que ele ressuscitou em Madalena foi o espírito, porque ela tinha uma vida devassa, né? Ela estava morta em espírito e ele a trouxe novamente, né, para as fieiras do bem. Então era isso que ele gostava de fazer. Para ele, ressuscitar mortos não era importante. Importante era ressuscitar os vivos, como ele ressuscita a Madalena. Para ele há muito mais valor em ressuscitar um vivo, e ainda é assim, viu? Ele está empenhado em ressuscitar cada um de nós, que estamos aí vivos e bem vivos, né? Bom, então como nós vemos, o conhecimento da reencarnação está entre nós desde a mais remota antiguidade, né? Mas, o que é reencarnação? O que é o nascer de novo? É a volta da alma à vida corpórea, mas em outro corpo, formado especialmente para ela, para aquela alma, e que nada tem em comum com o antigo, né? Nós vemos, por exemplo, que a ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra está em muitas passagens do Evangelho. Se fosse uma ideia errônea, Jesus a teria combatido como combateu tantas outras. Mas, longe disso, ele a reforça
em toda a sua autoridade, dizendo: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, esta é a orientação com toda a autoridade que o mestre possuía. Mas hoje, irmãos, eu quero ressaltar um outro ponto. É a objeção mais ferrenha que se faz à ideia da reencarnação. Todos acreditam na reencarnação? Não. A reencarnação é ensinada pela doutrina espírita e há um grande número de pessoas no Brasil que aceitam a reencarnação, mas há também aqueles que não aceitam, escolas religiosas que combatem esta verdade, porque isto é uma verdade, não é? Há muitas escolas religiosas que combatem essa verdade. E a objeção assim mais ferrenha que se faz à ideia, a esse conhecimento, reencarnação, é a de que, vou dizer diferente, vou fazer uma pergunta: por que não se lembra o indivíduo da sua vida anterior? Já vivemos anteriormente? Já se viveu? Já vivi? Vocês já viveram? Todos nós já vivemos, segundo o conhecimento da reencarnação. E se já vivemos, por quê? Afinal de contas, a gente não se lembra. É essa a objeção mais ferrenha que se faz à ideia da reencarnação. E muitos não aceitam a reencarnação exatamente por isso. Porque não lembra. Se tivesse tido, a gente lembraria. Por que a gente não lembra? E perguntamos: e por que deveria lembrar-se? Para aproveitar a experiência das vidas anteriores. A gente ouve muito isso, né? A gente devia se lembrar para poder aproveitar a experiência das vidas anteriores. Constantemente nós ouvimos as pessoas colocando essa afirmação, não é? Bom, e quem disse que elas não são aproveitadas? Que as experiências das vidas anteriores não são aproveitadas? Só porque a gente não lembra? Para falar a verdade, nós, os encarnados que estamos aí vivendo o dia a dia, nós não temos o controle de tudo em nossas vidas. Ou temos? Claro que não. A gente não tem o controle absoluto de tudo aquilo que nos acontece. Muita coisa escapa ao controle da nossa consciência. A gente faz, a gente vive, o cérebro parece que não toma parte e a gente vai indo, não é? Por exemplo, o nosso organismo vegetativo, ele funciona sem a nossa participação. Alguém fala assim: coração, bata. E ele bate. Estômago, digira a alimentação. E o estômago digere, não é? A circulação do sangue se faz. A assimilação dos alimentos também. Tudo isso acontece independente da nossa participação, da nossa consciência. A gente nem sabe, nem lembra. Está tudo acontecendo e a gente não está tomando parte. Mas as coisas estão acontecendo. O coração bate, a digestão se faz e por aí vai com o trabalho de todos os nossos órgãos, sem que nós tenhamos que estar atentos. Poxa, terminei de almoçar, eu tenho que falar para o estômago, senão ele não vai fazer a digestão. Não é assim, não é verdade? Então as coisas vão acontecendo à revelia da nossa conscientização. Quantas coisas nós vivemos e esquecemos?
E quanto mais velho a gente vai ficando, a coisa vai ficando pior, não é? Complica que a gente não lembra quase nada. Quer lembrar, mas não consegue. Como diz, o cérebro não ajuda, porque ele já está desgastado, coitadinho, não é? Então, são as particularidades da nossa vida cotidiana. Quem de nós lembra os primeiros anos da nossa existência, quando a gente ainda era bebê? De repente a gente acordou, né? Dando o primeiro vagido, e cuidaram de nós, e a gente foi devagar, bem devagar, a gente foi crescendo, tomando consciência da existência de nós mesmos, né? A gente tem até a expressão, desde que eu me conheço por gente, não é assim que se fala por aí afora? Desde que a gente se conhece por gente, já lá vai uns 5, 6 anos, né? Então a gente não se lembra daqueles primeiros anos da nossa existência. Então, como é que a gente ia querer lembrar-se das vidas anteriores? Não é? Agora, com relação às vidas anteriores, eu diria que há um esquecimento, sim, mas um esquecimento quase geral. Não posso dizer geral, por quê? Dizemos quase geral porque há aqueles que se lembram. Sabiam que há quem se lembre? Né? Sempre a gente acaba tomando conhecimento de algum fato, de alguma situação desta, né? Em que a pessoa se lembra. E esses que se lembram, não são muitos, mas esses que se lembram se constituem em provas irrefutáveis em favor da reencarnação. Então a gente tem acontecimentos. Eu me lembro uma vez, nem sonhávamos em fundar o Consolador. Estávamos lá na Obreiras do Bem e recebemos a visita do professor Hernani Guimarães Andrade, que era um cientista, né? Desencarnado em Bauru há não tanto tempo assim. Eu não lembro direito quanto. Então ele veio fazer uma palestra e trouxe uma senhora. E essa senhora, após ali a colocação que ele fez, ela nos contou das suas experiências de lembrança das vidas passadas. Então ela se lembrava que havia vivido em Pompeia, aquela cidade lá italiana que foi soterrada pelo Vesúvio, não é? Então ela se lembrava onde morava, como é que foram os últimos momentos, a erupção do vulcão, ela se lembrava de tudo isso perfeitamente, inclusive do lugar onde ela morava. E eu vou dizer a vocês que isso aconteceu também numa viagem, não minha, do Otacílio. Otacílio foi a Pompeia e chegando lá, ele se lembrou de ter vivido lá, do lugar onde morava, e as lembranças dele terminaram na praia, onde todos foram para se salvar, não é? Das lavas, da erupção do vulcão. Então, a gente vê que há pessoas que se lembram sim. Crianças, quantas crianças se lembram? É muito comum a pessoa falar assim, você não é minha mãe, a minha mãe é outra, essa aqui não é a minha casa, vamos para casa. Quantas crianças, porque a criança é muito aberta para o mundo espiritual, então eles não aceitam aquela mãe, não aceitam às vezes o pai, a casa, quero ir para minha casa, não é? Então, o doutor Hernani contou também o caso de uma criança pequena, mas não tanto, já falava, que a criada estava arrumando a cama dos pais, e a criança no berço, em pezinho assim, falou alguma coisa em italiano.
E aí a criada chamou a mãe, falou assim, olha, falou umas coisas aí que eu não sei o que é. Aí a mãe percebeu, assim, não, isso é italiano, mas aqui ninguém fala italiano. E a criancinha lá com a mãozinha na grade do berço falou, mas eu parlo. Então a gente vê, né, as coisas interessantes que acontecem. Outro dia mesmo aqui, uma senhora estava contando de um filho que ela perdeu há uns 20 anos atrás e que ia para o hospital de ambulância, uma série de coisas. E agora ela tinha um neto, né, um neto que ele era neto e ele então lembrava da ambulância, lembrava do hospital, né? Ele falava com ela isso, ele tinha 5 anos agora, lembrava desses acontecimentos e ela ficava interessante. Então quando ele a chamava de mãe, ela dizia, não sou sua mãe, sou sua avó, sua mãe é aquela. Ele dizia assim para ela, mas por que você não quer mais ser minha mãe? Vejam, então a criança tinha ainda todo aquele acontecimento, não é, gravado. Isso vai perdendo, com o tempo vai perdendo, a criança vai esquecendo, a encarnação vai se fortalecendo, não é? Porque a encarnação, ela realmente se completa quando a criança tem 7 anos de idade. Antes disso, a criança é muito aberta para o mundo espiritual e para a vida anterior também. Então, são exatamente essas coisas que acontecem. O Dr. Ian Stevenson, um cientista também americano, ele tem um livro publicado que se chama, há muitos anos já, 20 casos sugestivos de reencarnação. Nos Estados Unidos, a gente sabe, não há doutrina espírita, não é como temos aqui no Brasil. Mas o cientista, ele vai atrás do fato. E esses casos sugestivos, né, que sugerem a reencarnação, são pesquisados. A partir do momento que a pessoa fala, eu me lembro de ter vivido na Espanha, na rua tal, vai-se lá para comprovar, para saber tudo aquilo que envolve a recordação, para comprovar os acontecimentos. Só depois de comprovados é que eles passam a fazer parte de uma pesquisa séria, porque um cientista, ele trabalha com a pesquisa, mas de modo absolutamente sério e responsável, não é? Temos também as pesquisas do Dr. Banerjee, já desencarnado, famoso também porque trabalhou na Índia, não é? Com as recordações que as pessoas tinham das vidas anteriores. E aqui no Brasil, o professor Hernani Guimarães Andrade, que morava em São Paulo, depois veio morar em Bauru, fazia também pesquisas muito sérias. E a essa época é que ele veio fazer essa palestra aqui, trouxe a senhora que se lembrava da vida vivida lá em Pompeia. E nós tivemos aqui também o Wallace Leal Rodrigues, que eu acho que muitos até o conheceram. Ele se lembrava perfeitamente de uma existência que ele tivera na França, em que ele havia sido Madame Staël. Né? Então ele se lembrava perfeitamente. Quando ele começou a se lembrar, ele tinha 14 anos, ele começou a se lembrar disso e ele começou a ficar desequilibrado, né? Sem dormir. E já estava há vários meses sem dormir, numa situação de absoluto desequilíbrio, quando a família o levou a Uberaba, Chico Xavier, acho que era até Pedro Leopoldo, não me lembro bem. Talvez Pedro Leopoldo, porque isso faz muitos anos. E o Chico então diz que foi aí que a família Medina começou a se tornar espírita, né? Foi nessa época por causa do Wallace. O Chico então dizia que ele era um exemplo de gaveta mal fechada. A pessoa lembra, não é para lembrar, é para fechar a gaveta, né, da encarnação. Mas a gaveta dele acho que não ficou bem fechada e as recordações apareceram e ele desequilibrou-se, né? Bom,
Mas vejamos como funciona a memória e por que nós não nos lembramos, não é? Então, se a gente não lembra, não existe reencarnação? Claro que existe, né? Nós somos um espírito imortal, criado para evoluir e atingir um dia a condição de espírito puro, pela lei de evolução, né? Nós sabemos que todos temos que evoluir. Para essa trajetória, nós temos um corpo físico que atua no mundo material, né? Para atuar no mundo material, para a nossa vivência, o nosso dia a dia, nós temos este corpo, o corpo físico, um corpo de carne, que é esse que a gente cuida e que nos permite atuarmos nas coisas materiais, porque ele é um corpo material e nós atuamos no meio ambiente, né? Mas nós temos também um corpo espiritual. E esse corpo espiritual estabelece a ligação entre o espírito e a matéria. Então, vejam bem, eu disse, nós temos dois corpos, né? O corpo físico e o corpo espiritual. O espírito nós não temos, nós somos, né? Nós somos o espírito. Então, no corpo material, o cérebro é o órgão de registro e coordenação das impressões sensoriais materiais. A gente vivencia as situações, o nosso dia a dia, tudo aquilo que nos acontece, não é? Sentimos emoções, registramos acontecimentos, tudo isso então é registrado e coordenado pelo nosso cérebro físico. O cérebro, esse cérebro físico, não pode conter senão a memória da presente existência, antes da qual ele não existia, o cérebro não existia, não é? E além da qual ele se desagrega. Então o cérebro do corpo físico só atua, só é utilizado durante a nossa vivência material, a nossa encarnação, do berço ao túmulo. Nas primeiras existências elas se perdem, não é? A gente não tem o conhecimento e ela vai então registrando e guardando na memória tudo aquilo que vai nos acontecendo. E vemos até que às vezes esse cérebro, esse do corpo físico, ele não consegue suportar nem a carga dessa existência, descontrolando-se. Quanta gente fica descontrolada, parece que a vida é um fardo, é um peso, os acontecimentos se sucedem, a criatura é fraca e ela se descontrola apenas com os acontecimentos do dia a dia da vida de cada um, dependendo das implicações, das provas, das situações todas que a criatura está vivendo, da pressão, né? Ela não consegue, este cérebro não consegue nem suportar o peso e a pressão desta vida. Por exemplo, a gente fala assim, na semana passada eu fiz alguma coisa que eu queria esquecer, eu queria arrancar essa página do livro da minha vida, não é verdade? Eu gostaria imensamente de esquecer aquele acontecimento desagradável. Quantos de nós temos coisas na nossa vida que nós gostaríamos imensamente de esquecer? Porque aquilo perturba, vira e mexe está ali, vira e mexe está ali, e a criatura sofre aquela pressão, né? De fora e de dentro. E ela não suporta. Ai, se eu pudesse esquecer, se a gente pudesse tirar da cabeça determinadas coisas que já viveu, determinados acontecimentos, alguma coisa que fez e não devia ter feito, como a gente poderia apagar do livro da vida aquilo, mas não tem jeito, né? Então vejam, o nosso cérebro, ele às vezes nem suporta a carga desta existência, ele se descontrola.
À medida que os acontecimentos vão se sucedendo, o registro deles vai sendo jogado para o espírito, através do perispírito. Porque é o perispírito que faz a ligação, não é? Entre o corpo físico e o espírito. Então, os acontecimentos vão se sucedendo, vão sendo registrados pelo cérebro, mas, ao mesmo tempo, através do perispírito, eles vão passando para o espírito. E ali é que eles vão sendo armazenados, né? Então, o espírito, irmãos, contém a essência das experiências cerebrais de cada vida, fundindo tudo na memória de uma vida maior. Então a gente vive uma existência cheia de acontecimentos, cheia de peripécias, de coisas boas, de coisas más, isso tudo vai jogado para o espírito. Aí vive uma outra, e também vive as peripécias, os acontecimentos, esses também vão lá. Então a gente vê que o espírito é como se fosse um arquivo, onde ele contém todas as existências já vividas por aquele ser. Mas isso não está fora da criatura, não é verdade? Não, não está. Funde em tudo na memória de uma vida maior, porque nós somos aquele ser imortal, desde que nós fomos criados por Deus até o infinito, não é? E olha quantas existências a gente já teve e quantas ainda teremos. E tudo isso está absolutamente gravado na memória espiritual, na memória do espírito. Então nós podemos concluir que nós temos duas memórias. Essa é a verdade, duas memórias. A memória cerebral, que é aquela que contém a vida atual, não poderia conter o que foi pensado com outro cérebro que fazia parte de um outro corpo. Mas tudo aquilo não se perdeu, está lá, né, no espírito. E temos a memória espiritual, que é aquela que compreende todas as vidas, está tudo lá, nada se perde, nem o que é bom, nem o que é mal, né? Tá tudo registradinho lá, né? A memória espiritual está no inconsciente, de onde nós não somos capazes de retirar ainda nenhuma recordação, né? Tá tudo lá, tá tudo registrado, mas nós não somos capazes de ir lá no baú e tirar uma recordação de uma vida vivida anteriormente. Nós não somos capazes de fazer isso. É por isso que, de um modo geral, é tão difícil recordar as vidas precedentes e, comodamente, as pessoas acham mais fácil dizer que elas não existiram. Que muitas vidas o quê? Não é? Acham que terminou essa existência, está tudo acabado, não é? Agora eu perguntaria, por que será que Deus, que é perfeito, que nunca erra, julgou conveniente lançar um véu sobre o passado? É de se perguntar. Por que a gente não se lembra? Porque tudo tem um porquê, não é verdade? Por que Deus resolveu que a gente não deveria lembrar-se das existências anteriores? Vocês viram que lá atrás, né, o sábio diz que as almas passavam e bebiam as águas do rio Letes para esquecer. Claro que não é assim, né? Mas esquece-se. Por quê? Porque o cérebro de hoje, ele não está capacitado para se lembrar do que eu pensei há 3 existências atrás. Isso está tudo registrado na memória importante do espírito, mas este cérebro não consegue, né,
deduzir aquilo que foi pensado com outro cérebro e que está guardado, não é? Então, voltando à pergunta, por que será que Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado? Mas existe a terapia das vidas passadas, não existe? Já viram falar, né? Então, aí a gente pensa, nossa, como é que faz, será, não? Vai ver que eu achava, quando isso aí surgiu, que era através de hipnose, mas não é não. Tá tudo na mente, né? Tá tudo no espírito, e nós somos o espírito. É só com determinadas técnicas, não é? Ir lá e buscar aquela recordação de uma vida, de outra, né? Para isso existe então essa terapia das vidas passadas, essa terapia que a gente não deve utilizar sem ser por absoluta necessidade, por um caso de cura ou coisa assim. Porque se Deus nos fez esquecer, é porque isso com certeza seria ou será para nos beneficiar. Por isso que ele resolveu lançar um véu sobre o passado, para nos beneficiar, com certeza. Mas, se parece que a lembrança do passado se apaga totalmente, podemos dizer que ela não se perde nunca. Acontecido algo na nossa vida, aquilo não se perde nunca, aquilo vai ser registrado pelo espírito, passando pelo cérebro do corpo físico, mas vai lá para o arquivo, né? Para aquele arquivo importante que registra todas as existências, né? Então ali fica. E, por exemplo, pode acontecer que durante o sono, o espírito que se liberta, nós sabemos que quem precisa dormir é o corpo, o espírito não precisa dormir, então na hora que a gente dorme, o espírito se afasta e vai viver a vida de relação no mundo espiritual, não é? Então nesse período ele goza de uma liberdade temporária, mas ele é livre quando ele sai do corpo, não é? Ele adentra a dimensão espiritual. Nessas horas, o espírito, nosso verdadeiro eu, pode ter consciência de alguns dos seus atos e saber, por exemplo, por que sofre. Às vezes a criatura sofre muito nessa encarnação, tem uma inibição, tem uma enfermidade, uma limitação, algo, enfim, que é importante. E ao desprender-se pelo sono, ela pode, né, não é comum, mas pode acontecer, ela pode ter uma lembrança do porquê ela sofre daquela forma. Ela pode fazer uma ligação com algum acontecimento do passado. E se ela sabe aproveitar esses instantes de emancipação da alma, aproveita-os beneficamente, aurindo novas forças para melhor suportar e compreender os reveses da vida. No outro dia, vai se lembrar? Dificilmente, né? Ela guarda apenas uma vaga impressão dos acontecimentos. Porque a lembrança do passado, irmãos, ela não é fácil. A gente acha, né, nós espíritas, que já compreendemos um pouco da teoria, a gente acha que quando a gente morrer, a gente vai se lembrar não só da existência que acabou de viver, mas das outras todas. E não é assim que acontece. Nós vamos para a dimensão espiritual e pode acontecer de não nos lembrarmos de nada. Lembrarmos apenas da existência que acabamos de viver. E na dimensão espiritual tudo fica ainda nebuloso, a gente não lembra. Há casos em que é preciso a intervenção dos espíritos amigos no mundo espiritual para que a criatura se lembre. Ela pode se lembrar através
pelos recursos que a espiritualidade tem, como se ela assistisse um filme. Olha, veja o filme, ali está, não é? E aí ela reconhece que é a vida dela, como se ela assistisse, não é? Essa possibilidade. Às vezes são aparelhos que são colocados no corpo espiritual do espírito para que ele comece a vislumbrar, a recordar aquilo que necessita. Então não vamos pensar que chegando na dimensão espiritual, após a morte do corpo físico, nós vamos lembrar de tudo. Não é assim que acontece, né? Naquele livro do Getúlio Vargas, Em Dois Mundos, existe uma orientação muito interessante a esse respeito. Quando ele precisava se recordar das vidas anteriores, daquilo que ele era feito e todo o trabalho da espiritualidade para fazer com que ele se lembrasse, porque era necessário que ele se lembrasse, né? Então, várias obras nós vemos que é assim que acontece. Teve um livro também da Wanda, O Tudo pela Música, em que eles prepararam a recordação de uma senhora lá que havia sido mãe dele, mas essa parte aqui ela não pode saber, porque se ela souber, ela vai se desequilibrar. Então a gente deixa ela se lembrar desses acontecimentos, mas esses outros não. É preciso cuidado para que ela não vislumbre aquilo que já havia sido vivenciado, porque seria prejudicial a ela. Então, a recordação do passado, irmãos, ela tem graves inconvenientes. É aqui que a gente tem que parar e raciocinar, não é? Não vou acreditar na reencarnação porque eu não lembro. Graças a Deus que não lembra. É assim que a gente tem que pensar. Graças a Deus, isso é misericórdia divina. Porque essa lembrança, na maioria dos casos, nos arrasaria, ao invés de nos ajudar. Mas a criatura quer lembrar. A gente vê aqui, os que estão no tratamento de desobsessão, os espíritos, né? Vocês sabem que quando vocês vão embora, a gente se reúne aqui na sala, e a nossa reunião mediúnica é aquela em que os espíritos falam. E eles falam conosco, né? Que espíritos? Aqueles que estavam com quem tomou um passe lá dentro, né? E eles falam, olha, eu estou com fulano de tal, mas eu não falo só isso, estou com fulano de tal. Não, eu estou com fulano de tal, porque ele foi tal pessoa, e fazia assim, assim, fez comigo isso, fez com outras pessoas também. Eles dão todo o serviço. E quantos não há que querem saber, mas o que foi que os espíritos falaram? E aí eu digo o quê? Não posso dizer. Às vezes eu já até adianto, começa a fazer o tratamento e fala, olha, o que os espíritos vão dizer eu não vou te contar. Que pena, mas eu estou preparado, pode contar. É assim que as pessoas falam, eu estou preparado, pode contar. Coitados, se soubessem, né? Então, a gente não pode contar. Desde o começo desse trabalho, há 34 anos atrás, houve um compromisso nosso com os espíritos. E eles pediram que nunca revelasse às pessoas o passado, o que elas foram, o que elas fizeram, né? E a gente sabe que não é assim mesmo, porque se vocês vissem cada história escabrosa que eles contam lá, e a gente olha para a cara do indivíduo e fala, mas não é possível, tão bonzinho, né? Como foi capaz de fazer tal coisa? E olha, vocês nem imaginam, eu falo que eu anoto as histórias, né? E às vezes a gente está anotando e as lágrimas começam a descer, porque a história é tão feia, tão cruel, tão dura, que a gente chora, apesar de todo o traquejo que a gente tem ao lidar com os espíritos, né? E aí, porque a pessoa tem uma dorzinha de cabeça, ou tem isso, aquilo, às vezes até se revolta. Não sabe o que fez. E se soubesse, aí não levantava nem mais da cama, né? Se entregava, acho que até se suicidaria.
Então os espíritos cumprem a vontade divina, não pode revelar. E a gente não, mas de vez em quando dá uma coceirinha assim, uma vontade de falar, não faça isso porque você já fez. Uma vez, há muitos anos atrás, era até um conhecido nosso, queria abandonar a mulher. E aí um dia eu chamei para conversar, e aí não tinha jeito, ele queria separar mesmo, eu botei o dedo no nariz dele e falei assim, não faça isso porque isso você já fez. Você já fez numa vida anterior e não deu certo, não vai fazer tudo de novo. Então, às vezes a gente coloca alguma coisinha, mas não se pode colocar, não se deve colocar, porque são coisas pesadas que a criatura não suportaria saber. Então, mesmo quando ela desencarnar, não vai saber. Só vai saber um dia mais tarde, quando já está preparada, quando já evoluiu bastante, e vai tomar conhecimento, que vai chegar a hora que toma-se conhecimento do próprio passado, não é? Para análise da nossa vida. Então, eu perguntaria nessa situação, se nós nos lembrássemos, porque todos nós vivemos numa família, não é? Pai, mãe, irmãos, marido, filhos e os outros agregados, né? Como nós iríamos, se a gente se lembrasse, graças a Deus que não se lembra, como enfrentar aqueles que nós prejudicamos? Com que cara, né, nós íamos ficar frente àquela criatura que a gente prejudicou? Quando não agimos corretamente com uma pessoa, o nosso olhar não gosta de cruzar com o dela, não é assim? Se a gente fez alguma coisa que não foi muito boa para uma determinada pessoa e a pessoa vem vindo ou está num lugar, o que a gente faz? A gente desvia, porque o nosso olhar a criatura não se sente bem ao cruzar o nosso olhar com aquela pessoa. Vocês já pensaram se isso acontece dentro de casa? Ali na família você olha por irmão, você me matou na outra encarnação, ou eu te matei. Como é que ficariam as coisas? Ou com pai, ou com mãe? Porque, uma vez nós recebemos aqui a visita de uma senhora, ela disse, eu não amo meu filho. Mas como é que pode uma mãe não amar o filho? Então ela tinha um desespero, porque eu tinha que amar, ela dizia, mas porque toda mãe ama seu filho, mas eu não amo meu filho. Né? Então aí ela foi entrando no conhecimento da doutrina, nas explicações, para poder compreender. E o contrário também já recebemos aqui, filho, eu não amo a minha mãe, eu não amo meu pai, mas como é que pode? Todo filho ama seu pai, sua mãe, eu não amo. Né? Então, são esses reveses das vidas, né, que a gente tem que compreender. E quem não tem na própria família os antagonismos, né, aquelas coisas que a presença da pessoa nos incomoda, a gente não sabe por quê, graças a Deus não lembra, né? Então, olha, o nosso olhar não gosta de se cruzar com o olhar daquela criatura que a gente prejudicou. A gente se sente humilhado numa situação de inferioridade que não nos agrada, e o que a gente quer é se afastar daquela criatura. E como ficar diante dos que nos prejudicaram? Se a mãe recebe um filhinho, né, esperado com aquela alegria, aquela coisinha mais linda lá, não é, que a gente ama de paixão, está lá no bercinho, aquele lá me matou. Me matou, me esfaqueou, me estuprou, está lá hoje, na condição daquele bebê, precisando de tudo. Como vai ter amor se a gente olha para ele e lembra o passado? Eu não consigo. Vocês percebem como tudo está absolutamente certo? Não é? Então, tudo, se a gente
se lembrasse daqueles que nos prejudicaram, isso poderia reavivar o ódio, o rancor, a mágoa. Poderíamos deixar que esses sentimentos negativos nos envolvessem, pondo a perder todo um trabalho planejado no mundo espiritual para o nosso progresso. Porque Deus se vale da família, viu? É na família que nascem os desafetos, né? É lá dentro. Então a gente não se afina muito com qualquer membro da família, mas não sabe por quê. Eu sempre falo, a gente não sabe quem é o credor e quem é o devedor. Então o que a gente tem que fazer? Tem que se pôr na condição de devedor, mesmo que seja credor. A gente se coloca com humildade na condição de devedor e vai fazer tudo o que é possível para dirimir os ódios, as mágoas, os rancores e transformá-los em amor. Esse é o objetivo de Deus. É por isso que Ele põe junto as criaturas que precisam acertar os passos. Só que dentro do absoluto esquecimento. Você olha para ele, não vou com a cara, mas não sei porquê. Né? Graças a Deus, se a pessoa se lembrasse, isso aí ia rolar quase que eternamente. Uma hora um, outra hora outro. Nunca haveria o amor ali prevalecendo, né? O orgulho de casta, de posição social, de riqueza, de cultura, de inteligência, de esperteza e até de maldade, viu? Orgulho de maldade. Outro dia eu vi na televisão um todo orgulhoso, matei 80. Ele estava orgulhoso, né? Então tem até o orgulho de maldade, de coragem negativa, de prepotência, tudo poderia nos perder novamente. Por isso que o bom é não saber. O bom é ter esquecido, é misericórdia divina isso, não é? Sem lembrar de nada, olha essa, sem lembrar de nada, apenas por informação de espíritos levianos, ou por dedução própria, as pessoas já se enchem de si para dizer, e eu fui rei na outra encarnação. Ah, eu fui rainha, eu fui imperador. Ninguém foi o lixeiro, né? Nunca vi falar, faz 50 anos que eu estou na doutrina. Mas que foi rei, que foi rainha, que foi imperador, que foi não sei o que lá, isso aí está sempre cheio de gente para se achar, não é? Que foi esse, que foi aquele. Então vocês vejam, não é? Deus é sábio e na sua sabedoria não cede aos nossos caprichos. Faz o que precisa ser feito. Cada existência é um novo recomeço, um livro em branco, onde as páginas vão sendo escritas à medida que os dias se sucedem. Para isso, vejam, para isso Deus deu-nos aquilo que necessitamos. Olha, tira-nos o que nos seria prejudicial, a lembrança, mas deu-nos o que nós necessitamos, a voz da consciência e as tendências instintivas. Olha que beleza, irmãos! A voz da consciência e as tendências instintivas. É isso que a gente precisa para viver uma nova encarnação, para aproveitar essa encarnação, para não fazer as bobagens que vinha fazendo tantas e tantas vidas. A voz da consciência é o guia secreto, íntimo, oculto, que nos dirige. É um tribunal que enfrentamos todos os dias. Quanto mais evoluído o homem, mais a sua consciência o auxilia a se conduzir adequadamente. A consciência o adverte do que é o bem e do que é o mal, dando-lhe forças para resistir às tentações. E as tendências instintivas. Ao nascer, o homem é aquilo que se fez. Claro.
O que foi, o que fez, não importa. Ou pelo menos não deve importar. Ele deve, isto sim, se analisar. Esse pedaço é importante, viu, irmãos? A criatura humana deve se analisar. Analisar suas tendências, principalmente as más. Elas, as tendências, indicam com segurança e com certeza o que precisa ser feito. Olha, se ele se analisa as suas tendências, porque cada um sabe o que cada um é, né? É a gente que se conhece, não são os outros. A gente sabe o que a gente é e sabe quais as nossas tendências, os nossos desejos, os nossos pensamentos, mesmo que a gente não coloca e não faça nada, mas o pensamento está ali. Se bobear, a gente faz. Então tem que se analisar as tendências, principalmente as más, não é? Porque aí elas indicam com segurança o que precisa ser feito. Mas isso só acontece se o indivíduo já acordou para a necessidade de se melhorar e de se corrigir.